Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na semana passada eu não consegui postar vídeos, eu estava com Covid, graças a Deus não precisei ser internado, mas me derrubou bastante. Por isso eu não consegui gerar o vídeo a tempo para postar para vocês, tá? Mas graças a Deus já estou recuperado, só a voz que ainda continua um pouco ruim. Mas acredito que nos próximos dias isso já vai normalizar e nos próximos vídeos a voz já vai estar normal, igual antes, tá? Continuando a nossa série Desenvolvimento de um Sistema Completo na VCL do Delphi, eu estou aqui com a nossa página de configuração do servidor aberto. Hoje a gente vai criar a gravação dos dados que o usuário inserir nesses campos dentro de um arquivo ini, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar esses campos aqui como obrigatórios. E como que eu faço isso? Eu seleciono os campos que eu quero, coloco a tag 5 e cada campo desse eu coloco um hint específico que eu quero mostrar para o usuário se ele não preencher esse campo. Então esse primeiro é o caminho do banco, esse segundo é a porta de conexão, depois o nome da base de dados, login e a senha. Para validar se o usuário clicou, ou melhor, preencheu esses campos corretamente, eu vou usar uma função que eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores, então eu vou deixar no card o link para esse vídeo, que é a função que valida campos obrigatórios, tá? A gente não vai entrar em detalhes nela aqui para não ficar repetitivo. Então eu vou copiar e colar ela no nosso código. E aí, para quem ainda não assistiu, dá uma olhadinha lá que vale a pena, tá? É uma função que faz a verificação de todos os componentes que estão marcados com a tag 5 e com o hint, propriedade hint preenchida. Então, se tiver dessa forma, ele entende que é campo obrigatório e retorna para o usuário se não tiver preenchido. Tá? Então, eu vou colar o código dessa função aqui na minha unit de funções. Tá? Vou colocar as uses. Primeiro, eu vou copiar a declaração dela aqui, validar campo obrigatório, jogar ela aqui na nossa declaração e vou colocar na uses as units que eu preciso para que ela funcione corretamente, tá? Então, para quem não assistiu, é só clicar no card aí e ver como é que essa função funciona. Eu ensino ela detalhadamente em outro vídeo, tá? Dentro dessa função, dentro da chamada dessa função, eu tenho aqui também uma outra função que é remove caracteres. Em alguns vídeos eu já cheguei a mostrar essa função de uma outra forma, como somente números. E é o mesmo procedimento, tá? Eu vou copiar ela também aqui e colar no nosso código, na nossa unit de funções. E aí eu explico por cima, só para a gente não perder muito tempo, tá? Mas é uma função simples que vocês até encontram na internet. Ela tem passado através dela, pessoal, uma string que eu quero que remova os caracteres que não sejam letras e números, né? Então, o que eu faço? Eu passo essa string que eu quero verificar por parâmetro para ela. Aí eu crio uma variável temporária chamada limpos, né? E percorro essa string com um for, né? Percorro caractere por caractere dessa string, verificando se esse caractere que eu estou no momento é um caractere especial ali ou não. Se for um caractere especial, eu simplesmente pulo e vou para o próximo. Se for um caractere normal, uma letra ou um número que eu quero armazenar, eu guardo ele na variável limpos e vou para o próximo. Então, dessa forma, quando ele terminar esse for, de percorrer essa string toda, ela vai ter me guardado na variável limpos só os caracteres necessários. Para que isso? Porque dentro da função de validar os campos obrigatórios, eu faço a checagem se o usuário, que nem aqui nessa linha, por exemplo, ó, se o texto do componente que o usuário está digitando ali está preenchido só com caracteres, no caso pode ser data, ele preencheu só as barras da data, ou vírgula, no caso de
de um campo de valor, né? Então, para evitar esses erros, eu removo esses caracteres e testo para ver se o usuário realmente digitou algum conteúdo válido dentro desses campos. Depois de feito isso, pessoal, vou clicar no botão confirmar 2 vezes, ele vai me gerar o cabeçalho do procedimento. Vou dar um Alt F11 para usar a nossa Unity Funções, né? Para poder reconhecer, fazer a chamada do nosso PRC validar campos obrigatórios. Então, quando o usuário clicar no botão confirmar para gravar os dados, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer ele verificar se esses campos aqui estão preenchidos, através dessa função que a gente já definiu no outro vídeo, tá? Depois, se ele passar por essa função, tiver preenchido tudo certinho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mandar lá para a nossa classe, a gente precisa preencher as propriedades dela para verificar se esses dados que o usuário digitou pertencem à conexão correta do banco, né? Através da função conectar banco de dados que a gente já fez na aula passada. Também vou deixar no card aqui a nossa função conectar banco de dados para quem ainda não assistiu, tá? Então, eu vou chamar aqui a nossa classe, né, que a gente criou lá na Unity Dados. Por isso eu vou colocar aqui o Alt F11 para usar a Unity Dados na nossa tela de configura servidor, né? Então eu vou chamar aqui form dados.conexão. Antes eu vou adicionar também a nossa classe de conexão aqui, pessoal, porque a gente vai fazer chamadas aos procedimentos que estão dentro dela, tá? Dentro da nossa classe. Então, na nossa tela de configurar servidor, quando o usuário clicar no botão confirmar, ele valida os campos, aí ele chama a nossa classe, né, form dados.conexão, e salva nas propriedades da nossa classe os valores que o usuário digitou. Então, primeiro vai ser o servidor, depois a base, depois o login, a senha e por último a porta. E aí eu faço essas propriedades da nossa classe receber os valores que o usuário digitou. Lembra que na aula passada, quando a gente definiu essa classe, eu falei, dentro da classe vocês usam a variável que inicia com F e fora da classe sem a letra F na frente. Então é isso que a gente está fazendo, tá? Então aqui eu vou colocar o EDT caminho, que é o meu componente que indica o servidor, tá? Embaixo eu vou colocar o EDT nome da base. Esses são os edits, pessoal, que está no nosso formulário, onde o usuário entra com os dados de conexão do banco, tá? A gente criou eles até essa tela em outra aula e deu esse nome para eles aqui, tá? O nome tanto faz, é independente, vocês podem criar do jeito que quiser. Então, validei os campos, fiz a nossa classe receber o que o usuário digitou, e aí, como ele está armazenado lá, eu vou chamar a nossa função de conectar banco de dados, que a gente fez na aula passada. Então, dessa forma, ele vai vir aqui, ó, aqui a gente já testou ela, eu vou copiar essa mensagem aqui para ficar mais rápido o vídeo. Então, depois de conectar com o banco, se ele conseguiu conectar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados que o usuário digitou e gravar ele no arquivo INI, porque está correto. Se ele não conseguiu conectar no banco de dados, então eu vou mostrar uma mensagem de erro para o usuário, falando que não foi possível conectar ao banco com esses parâmetros que ele digitou, tá? Então, essa função de conectar banco de dados também a gente já definiu nas aulas passadas, dá uma olhada lá, não perde, porque senão não dá para entender direito como que isso funciona, tá, pessoal? Se vocês não lembram também é bom dar uma revisada. Então aí eu vou fazer o seguinte, ele conseguiu conectar com esses parâmetros? Conseguiu. Então eu vou criar uma função nova lá dentro da nossa classe conexão, chamada gravar arquivo INI. E aí eu vou dar uma mensagem para o usuário, após a gravação no arquivo INI,
eu vou dar uma mensagem para o usuário de que a conexão foi realizada com sucesso. Então, eu vou alterar aqui a mensagem, tá? Então, essa janela de mensagem aqui, pessoal, essa função a gente também fez nas aulas anteriores, tá? Então, se você tiver com dificuldade para entender os parâmetros que eu estou preenchendo aqui, é só dar uma verificada no card aí. Eu vou deixar a playlist com todas as aulas, tá? Para vocês ficarem por dentro do que dessa função que a gente criou, tá? Então eu coloco aqui conexão com o banco de dados realizada com sucesso. E aí eu troco o ícone de erro para o ícone de aviso só, né? Porque essa mensagem é um aviso para o usuário de que a conexão foi realizada com sucesso. E aí depois de gravar o arquivo INI, falar para o usuário que deu certo, a gente fecha o formulário de configuração do servidor. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer com que o usuário configure o servidor corretamente, tá? E agora a gente precisa definir, criar essa função lá na nossa classe conexão, criar esse procedimento de gravar o arquivo INI. Então, eu vou dar um Ctrl+Shift+C aqui, ele já vai me criar a declaração da procedure. Isso tudo dentro da nossa classe que a gente criou aula passada, tá? E eu vou criar aqui duas variáveis, pessoal, para trabalhar com o arquivo INI. A primeira vai ser o INIFile, do tipo string, que vai ser o caminho, a variável que vai guardar o caminho do arquivo INI. E embaixo o arquivo INI em si, né, que vai ser do tipo tinifile, né, então é uma variável que vai abrigar o próprio arquivo INI, tá? Ctrl+Shift+A para reconhecer o tinifile, ele não reconheceu, então eu vou ter que escrever aqui na uses manualmente. Eu vou escrever aqui system.inifiles. Tá? Dessa forma, ele reconhece esse tipo de arquivo aqui. E aí, eu preciso fazer o seguinte, a variável inifile precisa receber o caminho e o nome do arquivo ini que eu vou criar. E uma maneira fácil de fazer isso é chamando aqui a função changefile ext, que ela passar como parâmetros aqui o próprio arquivo da aplicação, o application.exename. Então, dessa forma, pessoal, ele vai pegar e o segundo parâmetro que ele exige é a extensão do novo arquivo. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, essa função vai pegar o caminho e o nome do arquivo do nosso executável. Vou dar um Ctrl+Shift+A aqui para adicionar na uses. Vai pegar o arquivo da nossa aplicação e vai trocar a extensão dele de .ez para .ini. Então, dessa forma, eu já tenho o caminho e o nome do nosso arquivo .ini que a gente quer criar, tá? Então, independente de onde a nossa aplicação estiver hospedada, ele vai sempre criar, junto com o executável e o mesmo nome da aplicação, esse arquivo ini. E aí embaixo, na variável ini, eu inicializo ela, eu crio ela e dou o nome que eu coloquei na variável inifile na linha de cima. Tá? Então, assim, a gente já tem o nosso arquivo ini criado e aberto para a gente escrever o que quiser dentro dele. E para escrever eu vou dar um try final aqui. No final eu vou colocar o ini.free, que é para liberar ele da memória. Já vou deixar ele aqui liberado. E aí eu vou usar a seguinte função, o ini que é o nosso arquivo, né? Write string, que é para escrever uma string dentro do nosso arquivo. E a estrutura dele, pessoal, é muito fácil de entender. Primeiro aqui, ó, eu vou escrever a seção, tá? Que vai pertencer esse valor que eu estou colocando aqui. Então, a seção vai chamar configuração. Eu vou repetir essa seção. Então, ele verifica se essa seção de configuração está criada dentro do arquivo. Se não tiver, ele cria. E aqui embaixo eu vou ter duas de acesso. Eu vou colocar dessa forma só para vocês entenderem como é que funciona mais ou menos o arquivo ini, tá? E aí eu coloco vírgula
e coloco o segundo parâmetro. Seria o identificador, tá? Cada seção, a seção de configuração, vai ter os seus identificadores ou as suas variáveis, quem preferir chamar assim. Então, a variável servidor, vai ter a variável base e vai ter a variável porta, que é os parâmetros que a gente precisa gravar, tá? E aqui no acesso, eu vou colocar o login e a senha. Essa forma de identificador aqui, pessoal, vocês poderiam criar da forma que quiser, tá? Eu estou deixando assim que é mais fácil de entender, junto com a nossa classe aqui, as propriedades que a gente vai colocar. E aqui, por último, o último parâmetro que eu vou pôr são essas variáveis aqui, que são as propriedades da nossa classe. Então, eu vou escrever dentro do arquivo ini os valores dessas propriedades, tá? Então, no servidor coloco a fservidor, aqui a fbase, fporta e assim por diante. Lembrando que eu estou usando com um F na frente aqui, porque eu estou dentro da classe. Então, pessoal, dessa forma eu armazeno as propriedades que o usuário criou, preencheu dentro do nosso configura servidor. Então, dessa forma eu armazeno dentro do arquivo ini as propriedades que estão na classe, tá? Que estão nas propriedades da classe, que foram armazenadas aqui nessas linhas aqui, ó, quando o usuário clicou no confirma do nosso configura servidor. Então ele vai clicar aqui no preencher esses campos, né? A gente vai jogar eles. Depois de validar eles, verificar se eles estão preenchidos corretamente, a gente joga ele para dentro das propriedades da classe, aí chama a função de conectar ao banco de dados, né? Essa função vai jogar os nossos parâmetros da classe dentro da conexão do nosso banco de dados ali que a gente mostrou nas outras aulas, tá? E se conectar, se conseguir conectar com esses parâmetros, ela deixa marcado true. Se não, ela retorna uma mensagem de erro. E se o parâmetro for true, ele entra aqui e grava esses parâmetros que já estão dentro da classe, dentro do arquivo ini. Então essa é a lógica que a gente utiliza para fazer a conexão, a configuração do banco de dados, tá? Parece ser um pouco chato e difícil de entender, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar nos comentários que eu respondo, tá? Aí, pessoal, eu vou colocar aqui um edtcaminho.setFocus para quando der o erro, ele voltar para o edtcaminho para o usuário digitar corretamente. Vamos compilar para ver. Bom, na aula passada a gente parou aqui. Ele dá a mensagem porque não tem nenhum parâmetro lá de conexão para ele testar, né? Para ele conectar com o nosso banco. Então, eu vou vir aqui no nosso Unity do projeto, onde a gente colocou na aula passada a chamada da função, ó, o fnc conectar banco de dados. E quando ele não conseguir conectar, o que a gente tem que fazer? Tem que abrir o nosso formulário de configuração do servidor para o usuário conectar. Tanto quando der erro, quando for a primeira vez que ele está conectando no sistema, que é o nosso caso aqui. Então eu crio a janela do configura servidor e dou um show modal. Então assim ele vai executar o programa, vai dar o erro porque não conseguiu conectar o banco, né, que a gente tinha visto na aula passada. Eu dou um OK e ele abre para a gente a nossa janela de configuração do servidor. Então eu vou preencher aqui, por caso do MySQL, localhost 3306. O nome da nossa base de dados é agenda, que a gente criou nas outras aulas, a senha root e o login root. Então eu dou um OK, ele dá a mensagem que a conexão foi realizada com sucesso. Faltou eliminar isso daqui, ó. Deixa eu arrumar essa mensagem, pessoal. Depois a gente volta lá de novo para mostrar para vocês. Então eu arrumo a mensagem aqui e aqui no nossa pasta de saída do executável, ó, tem o arquivinho ini. Né? Então eu clico duas vezes aqui, ó,
Tá aqui a seção configuração que eu falei para vocês, as variáveis servidor, base e porta, e embaixo a seção acesso, com login e senha. Então ele criou perfeitamente o nosso arquivo ini com as configurações que a gente preencheu lá no nosso formulário. Tá? Então dessa forma a gente consegue gravar em arquivo ini a configuração do servidor. Vamos voltar aqui para o nosso projeto, vou compilar de novo para mostrar para vocês. Então ele não conseguiu conectar, porque está vazio, né? Então eu pego, abro a janela de configuração do servidor e preencho. Então o nosso servidor, como é localhost 3306. Se eu colocar a senha errada, ó, pessoal, ele vai dar um erro, ó. Quer dizer que a função lá de conectar banco de dados não deu certo. Tá? Então eu volto, coloco a senha correta e aí ele dá a mensagem correta de que foi feita a conexão com sucesso. Tá? Então dessa forma ele grava no arquivo ini e na próxima aula a gente vai ver como recuperar isso, fazer ele entrar dentro do formulário principal, mas antes vamos fazer o seguinte, ó. Se eu quisesse, para quem está trabalhando com Firebird, é só mudar o driver, né? FB, MySQL para FB. E aí, pessoal, é só vir aqui e preencher os dados de acordo com o servidor Firebird. Também localhost, a porta é 3050 no Firebird, tá? Então com isso vocês conseguem ver que trabalhando com classe fica fácil de deixar o banco de dados portátil. Ó, aqui no nome da base de dados, que no caso do MySQL é o agenda, no Firebird eu tenho que colocar o caminho do arquivo, tá? Que é esse daqui, ó. O nosso arquivo do banco de dados está aqui nessa pasta. Então eu tenho que copiar essa pasta aqui e colocar lá. Então a gente vai fazer uma alteração nesse formulário aqui, ó, para aumentar esse caminho aqui para poder caber melhor. O login do Firebird é o sysdba e a senha é master key. Tá? Então o sistema pode conectar tanto em base Firebird quanto em base MySQL. Tá? Ó, deu conexão ok. E se eu vier aqui no meu arquivo ini, ele está gravado lá, ó. Localhost, o caminho do banco, a porta, login e a senha. Tá? Então vamos mudar aqui, ó. Para caminho da base de banco de dados para o nome do servidor. Vai ficar como nome do servidor. E o de baixo vai ser o nome da base de dados ou o caminho da base de dados, de acordo com o tipo de servidor que você está usando aí, se é MySQL ou se é Firebird. Então, com essa classe de conexão, pessoal, fica muito fácil de você trocar o seu banco de dados, tá? Se você fizesse do modo tradicional, você teria que trocar os componentes, modificar uma série de coisas, né? Do componente. Aqui não, aqui você simplesmente vai mudar o driver. E se você quiser, você pode colocar o driver como sendo um parâmetro para preencher aí também. Né? Aquele driver que eu mudei FB para Firebird e MySQL para MySQL, se você colocar ele aí fica mais fácil ainda. Você não precisa fazer manutenção nenhuma. Se você quiser conectar o sistema numa base MySQL ou numa base Firebird, tanto faz, né? Então, só mudando aqui, pessoal, para ficar mais certinho. Depois eu vou mostrar para vocês de novo, tanto no Firebird quanto no MySQL. Vou mostrar como é que ficou. Tá? Então, você tem aqui em cima o nome / caminho da base de dados. Nome é para MySQL, o caminho da base de dados é para Firebird. E o nome do servidor embaixo. Vai ser localhost, ou se for servidor remoto, vai ser o endereço do servidor remoto, ou se for um servidor na rede local, você coloca o nome da máquina, né, onde está o servidor. Então, só mudando o hint aqui para ficar certinho. Então, por isso que foi até uma pergunta que fizeram hoje no nosso canal a respeito das classes. É chato mexer com classe? É mais fácil jogar os valores dentro do
da unit do formulário, né? As funções, declarar tudo ali. Só que dessa forma aqui, pessoal, fica muito mais fácil de dar manutenção ou de você mudar todo o seu projeto, todo o banco de dados, né? De uma forma bem rápida, independente do tipo de banco que é, se é MySQL, se é Firebird, enfim, né? Então, só trocando aqui o que foi feito, trocando as propriedades para receber os valores corretos. Então vamos lá. Tá como Firebird, tá? O driver lá tá FB. Deixa eu só trocar aqui, ó, que aqui faltou também. É DT caminho, nome básico. Eu mudei o nome DT nome do servidor. Que eu mudei o nome, não, é o caminho da base mesmo, pessoal, que é o primeiro ali. Então ele deu erro, tá? Eu tô como base Firebird. Então aqui eu pego, vou colar, pegar o caminho da onde está o nosso arquivo de dados do Firebird. Tá? Então pego o caminho, coloco ele aqui, no final eu coloco uma barra e dados.fdb. E aí coloco o port 3050, nome do servidor, localhost, login sysdba e a senha master key. Confirmo, ele vai gravar no arquivo ini e vai tentar conectar. Deu erro, porque o login aqui eu escrevi errado, ó. sysdba. Confirmo, ok, foi conectado com sucesso. Então, se você vier no nosso arquivo ini aqui, ele vai estar os dados da conexão gravados. Depois, na próxima aula, a gente vai ler esses dados aqui automaticamente, tá? Para não ter que, toda vez que entrar no sistema, entrar nessa tela. Então, voltando aqui, pessoal, para colocar para MySQL, só a gente vai lá na classe conexão, muda o driver ID aqui para MySQL, tá? A gente poderia criar uma propriedade na classe para esse driver ID e colocar aqui no configura servidor, ó, aqui no cantinho, poderia colocar o driver para você escrever também. Fica mais automático ainda, tá? Então aí você não precisa alterar código nenhum para mudar de banco de dados de todo o sistema, tá? Então, depois de mudado para MySQL, vamos compilar. Ele deu erro, tá? Então a gente coloca aqui, no caso é o nome do banco de dados, no MySQL a gente coloca a agenda, a porta 3306, o nome do servidor é localhost, ou o nome da máquina que você está tentando conectar, o login é aquela login e senha que você colocou na instalação do MySQL, confirma, então ele realiza com sucesso. Então dessa forma a gente faz a gravação dos nossos dados da configuração do servidor dentro de um arquivo ini, tá? Na aula que vem a gente vai ler esses dados e fazer o sistema conectar automaticamente com ele. Espero que tenham gostado, mais uma vez me desculpem pela voz, tá? Devido ao Covid, mas graças a Deus está tudo bem e no próximo vídeo com certeza já vai estar melhor. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.